Olá, boa tarde! Você já sabe o que vai fazer com o seu 13º salário? O Conexão RS vai te dar dicas de como planejar o orçamento. Tem o espaço do direito do consumidor com o advogado Marcelo Silveira de Almeida e ainda tem as notícias do dia e música com o mestre Luiz Carlos Borges. Fique com a gente já volta! O governador eleito José Ivo Sartori se reuniu hoje com Tarso Genro no Palácio Piratini. Sobre o que os dois conversaram, boa noite, ou melhor, boa tarde, Fernando, né? Perdigão. Boa tarde, né? Deixa a noite pro inverno, né, Bia? É verdade. Agora a gente começa a se confundir. Né? Boa tarde a todos. Bom, os dois trataram da transição e garantiram que o processo está se dando de uma forma tranquila. Sartori disse que o anúncio dos secretários só vai ser feito depois do dia 15 de dezembro. Ele também garantiu que ainda não há a intenção de fazer empréstimos com o governo federal, como nós falamos ontem, né, aqui no programa. Verdade, bem lembrado, Perdigão. Bom, e a Assembleia Legislativa garante que tem dinheiro para investir na ampliação do prédio. O projeto foi apresentado hoje à mesa diretora e ele prevê a reforma no atual edifício. A construção também de um prédio novo e outras adequações. A proposta está orçada em 75 milhões de reais. Agora é muito dinheiro, né? É verdade, sem dúvida. Nosso dinheiro, né? Bem lembrado. A publicidade infantil foi até tema da redação do Enem, Bives. Os pequenos que de fato participam em até 80% das decisões de compra das famílias, então estão sendo bem falados, inclusive no Enem. Por isso é bom que os pais fiquem atentos ao que os filhos estão vendo na TV. Confira a reportagem. Laís admite que muitas vezes acaba cedendo aos pedidos da filha de 5 anos. Tudo que ela vê na televisão quer que a mãe compre. Mãe, fulano lá na escolinha tem e eu não tenho. Então a gente fica com o coração apertado e a gente acaba dando para ela, né? No Brasil, a publicidade na televisão é a principal ferramenta do mercado para a persuasão do público infantil. As crianças brasileiras passam, em média, 5 horas por dia em frente à telinha. E aqui na casa de Laís não é diferente. Enquanto a filha passa um bom tempo em frente à TV, ela se dedica aos afazeres do lar. As crianças chegam a participar de 80% das decisões de compra em uma família. Um levantamento do Instituto Alana indica que em 60% das compras de automóveis, por exemplo, os pequenos são consultados. Para este publicitário, os profissionais da área precisam discutir mais os modelos de propagandas dirigidas às crianças. Algumas regras já existem. Destaca-se aí a proibição do uso do imperativo na propaganda, né? Então, propagandas como aquela famosa propaganda do batom, compre batom, esse tipo de apelo nas propagandas passou a ser proibido, ou seja, o uso do imperativo na propaganda para o público infantil passou a ser uma proibição. Outro exemplo é o tratamento do público infantil, traçando uma relação de inferioridade de um consumidor para com o outro. A exemplo daquela propaganda antiga também das tesourinhas da Mickey e do Minnie, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. O Natal vem chegando e aumentam os pedidos de presentes. Essa psicóloga explica que ceder aos caprichos não é a melhor opção. Os pais precisam educar os filhos para o consumo e impor limites. Ela vê uma propaganda, por exemplo, de uma boneca cara e ela pede, mãe, me dá. Se o pai e a mãe chegar para essa criança e dizer, olha, a gente não pode dar porque é muito caro, vamos fazer uma troca, vamos pensar numa boneca mais barata, ou então não dá para dar no Natal, mas quem sabe o ano que vem, quem sabe se você sair bem na escola. Então é saber fazer mesmo essa troca com a criança. É importante sempre o diálogo, né, Baby? Sem dúvida. Bom, se você vai viajar essa semana, fique atento. A empresa gaúcha de rodovias está recuperando o asfalto em 21 trechos. Há equipes na RS 239, 122, 287 e também na 453. O fluxo de veículos é intercalado entre os dois sentidos. E a quarta faixa na RS 040 deve estar pronta até a metade do mês que vem. A rodovia também está passando por reestruturação, restauração, enfim, tudo para que a gente possa curtir bem as nossas férias. É verdade. Não é verdade? Já está mais próximo do que a gente imaginava. É verdade, estamos sonhando com ela. Há muito tempo se diz que a visão otimista ajuda a ter uma vida melhor. Este pensamento positivo tem até nome:
pensamento mágico, Perdigão? Confira na resposta. Ou melhor, na reportagem. Todos os dias, Shirley aposta que tudo vai dar certo. Ela procura ter uma visão positiva da vida, encara as dificuldades com otimismo. E se alguma coisa dá errado... Vem porque não tinha que vir mesmo, tem um aprendizado em tudo isso. A gente, nem tudo que a gente quer, às vezes, é o certo pra gente, é o melhor pra nossa vida. Mesmo não tendo ligação com uma religião específica, ela acredita que, fazendo o bem aos outros e colocando energia positiva nos pequenos atos do cotidiano, a vida fica melhor. As coisas voltam, não tem jeito. Então, se você trata sempre com amor e você espera amor dos outros, você vai receber. Na psicologia, essa positividade é chamada de pensamento mágico e pode ser explicada como a tentativa de estabelecer uma ligação entre dois eventos independentes e, assim, ter a sensação tranquilizadora de que pode interferir no mundo exterior. É pensando positivo que você consegue as coisas. Pensando negativo, já sai da cama com o pé esquerdo. Isso aí. Você pensa positivo, você se concentra mais, você acredita mais. A esperança é o que traz a felicidade. Muitas vezes tem situações muito difíceis, mas se você levar positivamente, você vai enfrentar melhor, com maior facilidade. Para este psicólogo, embora seja reconhecido como algo primitivo, o pensamento mágico em pleno século XXI atropela a lógica e seduz até os mais céticos. Até o início da ciência estratificada, organizada, é o único pensamento que alimenta a forma do ser humano entender o mundo. A ciência surge para contestar o pensamento mágico. Então, é uma matéria extremamente polêmica e controversa. Polêmicas à parte, o fato é que pessoas que têm esse grau de otimismo ficam mais imunes às frustrações e conseguem atravessar as dificuldades de forma mais leve. Alguns colocam uma película preta, vão enxergar o mundo de uma maneira sombria. Outros deixam bem claro, na minha opinião, conseguem enxergar o mundo de uma forma mais produtiva. Muito bem, pense positivo. Eu estou pensando positivo. Tu até lembrou o livro e o filme O Segredo, Exatamente, eu recomendo o filme O Segredo, é para pensar positivo, estou pensando positivo. O Perdigão vai pagar a aposta que ele fez comigo no Grenal ainda esta semana. Bom, o projeto, vamos mudar de assunto, né? Vamos. O projeto que isenta brigadianos e guardas municipais da passagem de ônibus, mesmo sem farda, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A proposta de lei foi feita após a morte de um policial militar assassinado dentro de um coletivo no mês passado. Bom, vamos mudar de assunto mais uma vez. Hoje é dia de irmos para Atrás do Volante com Guilherme Roquette. Roda a vinheta. Olá, Bives, olá, Perdigão. Pois hoje a gente vai sonhar um pouco, porque a Ford trouxe para o Brasil a nova geração do Mustang. Claro, ele só ficou lá no Salão do Automóvel, mas dá pra gente dar uma olhada, olha só. As linhas, elas são inconfundíveis, né? A última reestilização deixou o Mustang com os traços que marcam os novos carros da Ford, aquele estilo que surgiu no Aston Martin. Os designers conseguiram adequar essas linhas ao estilo do Mustang e o resultado ficou esse espetáculo. Nos Estados Unidos, ele é vendido com a carroceria coupé ou conversível, as duas que estavam expostas aqui no Salão do Automóvel. São 3 opções de motores, o 4 cilindros 2.3 EcoBoost de 310 cavalos, o V6 3.0 de 300 cavalos e o V8 de 435 cavalos. Era desse V8 que são esses 2 exemplares que estiveram aqui no Salão do Automóvel. Só para a gente ter uma ideia, um carro 1.0 tem em média 70 cavalos. O detalhe é o seguinte, o Mustang esteve no Salão do Automóvel, mas não há nada que garanta que ele vai desembarcar por aqui. O mercado mais retraído e o câmbio flutuante podem fazer com que o preço final do carro fique muito caro. E o modelo aí pode ser trazido por importadores independentes. Outra questão também é que eles dizem que o mercado mais retraído pode influenciar um pouco em uma venda fraca. Mas isso, na verdade, tem acontecido o oposto com os carros de marca premium. Por exemplo, Audi, BMW, Mercedes, os próprios Volkswagen da linha premium também têm vendido bem, ao contrário do que tem acontecido com os grandes carrões. Eu torço para que ele chegue por aqui
Obviamente que vai ser só para olhar, mas só para ver um desses aí passando por mim na BR já vai ser algo de muito prazer e muita satisfação. Um pequeno detalhe ainda, nos Estados Unidos, para comprar um Mustang, basta ter a partir de $23 mil. Um Mustang nos Estados Unidos custa $23 mil. Aqui no Brasil, se ele chegar por aqui, vai custar bem mais do que isso, vai passar dos 100, 150 mil reais, sem sombra de dúvida. Bives e Perdigão. Bem. Obrigado, Guilherme Roquete. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Vamos de música agora? Fiquei sonhando aqui com o Mustang, mas vou realizar um sonho agora. Vou conhecer pessoalmente este ídolo que é Luiz Carlos Borges, um ídolo e colega de arquibancada, né? Um grande gremista também, sempre representando. Te chamam para umas boas aí para... Olha aí, ó, para falar sobre o Grêmio, fazia tempo que não falava bem. Os colorados hoje estão em minoria aqui no programa também, né? É Vou verdade. te contar. Hoje o senhor está em minoria, hoje, né? Mas são... Eu vou atualizar, porque no site a gente observa ali, Luiz Carlos Borges, seja muito bem-vindo ao Conexão RS, a gente observa ali que o texto indica 46 anos, mas atualizando, neste mês de novembro, completa 52 anos de carreira. Já. Viu muita coisa nesse Rio Grande, né? Já toquei muito baile, já trilhei muito caminho por aí. Tu começou a tocar com 7 anos, é verdade? Com 7 eu já estava estudando música, eu matriculei numa escolinha. Na verdade, com 5, meu pai me ensinou uma vaneirinha e eu comecei a tocar naquela pequenininha de 8 baixos. E com 9, aí é que eu conto esse tempo de 52 anos. Já andava profissionalmente tocando com os irmãos Borges. Que foram os primeiros discos, né? Os primeiros 3 discos foram com o conjunto Irmãos Borges, que era o conjunto da família, meus manos mais velhos. Sim. Hoje são 32 discos? 32. 32 discos. Nossa, tia, imagina. Tá chegando o DVD, o primeiro DVD tá chegando. O primeiro DVD tá chegando aí. 50 Bom, e anos. sempre engajado. A gente já fala sobre outros projetos, né, que ele encabeça como um dos grandes acordeonistas do nosso Brasil e, por que não, da América Latina. Já teve na Áustria, um monte de países, né, Luiz? Isso, eu fiz algumas turnês, gravei 2 discos na Suíça já. Desde 92 eu tenho ido para a Europa, levado por um grande amigo, um músico gaúcho que é de Passo Fundo, Alegre Correia, um grande guitarrista, que mora há muitos anos na Europa. E ele me convidou logo que foi, e daí para frente eu comecei a ficar mais conhecido de alguns produtores e dirigentes de gravadoras, e gravei 2 trabalhos, fiz várias turnês, eu creio que umas 10 ou 11 turnês, com um número de 15, 12, 14 shows em cada investida dessas. Qual desses países te mais surpreendeu com a recepção da música gaúcha? Tem várias interpretações. A Alemanha é muito bom de tocar, são muito respeitosos com arte, mas são silenciosos e você chega a pensar até quase o fim do show que não vão aplaudir, que não estão gostando. Só explode um pouquinho no final. Mas são muito atenciosos, escutam música. Na Áustria é muito parecido, mas já tem um pouquinho mais de efusão, assim, já se salienta um pouquinho mais no aplauso. Mas o mais impressionante é na Polônia. Na Polônia você faz qualquer coisa assim, já começa um griteiro de pé de copo e vodka. Mais ou menos como os brasileiros aqui, né? Olha, acho São que dá um banho. calorosos. Nós levamos uns minutinhos para aquecer, viu? Eles aquecem na arrancada. Agora, comparando assim, essa receptividade da música gaúcha aqui nos outros estados do Brasil com o exterior, a gente é mais recebido no exterior ou aqui dentro do Brasil, nos outros estados? No exterior. No exterior. A recepção é bem melhor. Na verdade, eu não sei se isso é com a música gaúcha, que eu faço regionalidade, né? Eu tenho a sensação de que se for algum artista gaúcho fazendo MPB ou alguma coisa mais voltada para a música urbana mesmo, um rock, né? São muito bem recebidos no país todo. Eu tenho conversado às vezes com Humberto Gessinger, com o Teddy Corrêa, e eles têm um público maravilhoso. Já com a regionalidade, eu tenho também a sensação de que não é uma questão de querer ou não querer receber, é que conhecem menos a nossa regionalidade. As expressões, as palavras que a gente conduz na letra da música gaúcha, às vezes não é compreendida, então eles ficam perdidos, parece que não tem muita reação. Mas isso, aos poucos, tem se, digamos, acrescentado essa relação, esse conhecimento, a troca de informação. A música instrumental se presta muito para desinibir isso, né? Um grande exemplo que nós temos na música instrumental é o Renato Burghetti, que é conhecido nacionalmente, muito também internacionalmente. E ele não canta, né? Ele faz música instrumental. Então a gente usa muito. Eu sempre fui acordeonista, gaiteiro, no caso,
que no sul a gente chama de gaita, de gaiteiro, né? Tá e, certo. e cantador. Então, no lugar que eu sinto que dá para trabalhar as letras, eu procuro levar a nossa palavra regional. Agora, quando eu sinto que o público está mais para um enfeso mesmo, para um vaneirão, para um forró, para um chorinho, eu toco meio de tudo um pouco. Até porque a gente tem estados com uma, digamos assim, uma participação do povo gaúcho muito grande. Se for para o Mato Grosso, ou até mesmo Santa Catarina, Paraná, a gente tem uma colônia gaúcha. Com certeza. Muito grande. Aí tem um público especial. Esse público eu não havia lembrado de referir. Esse público é um público muito especial. Tem na Bahia, em Goiás, agora no Tocantins, né? Em Mato Grosso do Sul e também lá no MT, tem muito gaúcho espalhado, é uma maravilha. Aí você chega já cantando as conhecidas, as timbradas, né? Daqui a pouco a gente vai entrar, vamos falar do projeto Gaiteiros do Mundo, né? Que vai estar aqui em Porto Alegre. Mas antes, vamos de música. No próximo bloco, a gente vai dar também dicas como aproveitar o seu 13º salário, que está chegando aí, todo mundo esperando ele ansiosamente. Mas antes, como o Perdigão disse, Luiz Carlos Borges canta pra gente no Conexão RS. Cantar ou tocar? O que tu quiser, tu manda. Vamos tocar primeiro. Vamos lá, então. Um projeto da Prefeitura de Porto Alegre já recebeu a doação de 2.000 livros. As obras vão compor o acervo das bibliotecas comunitárias da capital. Quem quiser colaborar pode levar os exemplares até o estande da Prefeitura na Feira do Livro. Que é, aliás, uma baita pedida, né? É verdade, eu tenho uma sacola, uma caixa de livros para doar. Para fazer doação. Exatamente. Então é uma oportunidade, né? Senão ficar só na estante, de bonito, não. Aí não adianta, ler, né? Ter os livros e não ler. Sem dúvida. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã? A quarta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no estado. O dia começa ensolarado. À tarde, as nuvens tomam conta e há possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima fica entre 17 e 20 graus. A máxima oscila entre 24 e 30 graus.
a orquestra da Ubra vai encerrar o ano em uma parceria bem bacana com a banda Cachorro Grande dentro do projeto Concertos Populares. Quem é fã da banda não pode perder. No repertório estão as músicas que fizeram parte de toda a carreira da Cachorro Grande. Anote aí na sua agenda, é dia 22 de novembro, às 9 da noite, no Salão de Atos da URGS. Imperdível. Sem dúvida nenhuma, eu sou fã da Cachorro Aliás, Grande. faz muito tempo que a Cachorro Grande não faz shows aqui em Porto Alegre. É verdade, boa oportunidade e um show único, né? Você já sabe o que vai fazer com o seu 13º salário? Pois é, o economista e professor da UBLA, Marcel Jaroski, está aqui no Conexão hoje para a gente tentar ajudar quem está em casa nessa missão. Seja bem-vindo, professor. Você que está em casa pode fazer perguntas, bem lembrado. Quem está em casa pode participar e fazer perguntas sobre o que fazer com o 13º salário. 5134779105, pode ligar e falar aqui ao vivo com a gente no estúdio, ou se é mais envergonhado, pode mandar um WhatsApp também. Pode Boa, ser, Perdigão. né? É 92823806. Isso, muitas dúvidas, né? E uma certa apreensão pela chegada do 13º. Geralmente a gente fica na dúvida, né? Em primeiro lugar, as dívidas, quem não se endividou durante o ano, será que é bom aplicar esse dinheiro? Professor, a primeira dica, né? Sempre se aproxima a data do recebimento, as pessoas ficam nesse impasse. Pagar dívidas, aplicar, investir em reforma na casa, trocar de carro. Trocar de carro, bem lembrado, Perdigão, trocar de carro. O que o cenário hoje está nos indicando de mais favorável, né, para fazer com o 13º? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Bom, então, assim, inicialmente acho que tem dois tipos de consumidores, né? Digamos, vamos começar pelo lado ruim, né? O pior dos mundos. O consumidor que está efetivamente endividado. Os economistas costumam dizer que dívida boa é dívida não feita ou dívida paga, né? Então, se o consumidor está endividado, ele deve efetivamente equacionar essa dívida. Se ele não puder efetivamente pagá-la, ele deve equacioná-la, ou seja, torná-la não executável. Então, ele vai lá, para quem ele deve, equaciona, em parcelas que ele possa pagar, ou através do 10º ele quita. Eu vou encaixar, antes da gente Sim. passar para o bom pagador, né? Sim. Aquele que não se endivida ou que planeja melhor, não digo bom pagador, porque todo mundo quer pagar a sua dívida, né? Mas como fazer isso? Me veio a dúvida sobre as questões de cartões de crédito. E, geralmente o pessoal acaba... tu disseste que não existe dívida boa, né? Eu vou concordar. Sim. Mas dentre essas dívidas existem umas mais piores, menos piores. O cartão seria uma delas, o principal vilão hoje em dia, ou como já foi o cheque especial no passado? Não, olhando economicamente, nenhuma dívida é boa. Acho que isso é ponto pacífico. Inequivocamente, nenhuma dívida é boa. O que ocorre é que, assim, cada consumidor, isso aí efetivamente é o mais difícil. Cada um de nós temos um determinado poder aquisitivo. Como é que isso é auferido? É através da renda que nós temos, né? Que nós temos periodicamente, nós geramos determinada quantidade de dinheiro. Essa é a nossa renda, esse é o nosso poder aquisitivo. Então, a partir disso, nós temos que adequar o nosso consumo. Se nós não soubermos mensurar o nosso poder aquisitivo adequado à nossa renda, nós, inequivocamente, vamos nos endividar. É a mesma coisa que se eu for numa academia levantar um peso acima da minha capacidade muscular, eu possivelmente vou me contundir. Então, nas nossas vidas, eu sou influenciado, o meu vizinho ganha 10 vezes mais que eu. Sou influenciado pelos bens de consumo que ele tem. Isso me leva a ter um consumo que eu não tenho. Então, uma boa dica para o consumidor é o quê? Se blindar do marketing. Então, ele tem que ter planilhado, um consumidor ele tem que trabalhar para sempre aumentar o padrão de vida dele, nunca diminuir. O endividamento, por isso que eu digo que é ponto pacífico, a dívida é ruim, porque o endividamento colabora para diminuir o padrão de vida dele. Então, toda dívida é ruim por causa disso. Então, se ele conseguir planilhar todos os gastos deles e identificar efetivamente os gastos que contribuem para a elevação do padrão de vida dele, que efetivamente causam satisfação para ele, a qualidade de vida dele melhora. Mas dentro dessas dívidas, por exemplo, eu digo o cartão de crédito pelos juros, né? Em determinado momento o pessoal até recorre a alguma financiadora para poder... Perfeito, mas você não conseguir pagar a parcela integral decorre porque você da não adequação teve um gasto exorbitante inadequado com o seu padrão de vida. Sim, ou seja, trocar a dívida é um paliativo, digamos assim. É um paliativo. Você gastou além da sua possibilidade e, em virtude disso, você vai ter que pagar, digamos lá, um percentual da sua fatura. E isso vai lhe custar muito caro, muito caro, né? Por quê?
Se você diz, o juros do cartão de crédito é alto. É alto, relativamente comparado ao crédito imobiliário ou a crédito de carro. Por que é alto? Porque se eu não pagar um automóvel, o banco vai lá e penhora meu carro. Se eu não pagar o financiamento imobiliário, o banco vai lá e penhora meu imóvel. Agora, o que eu adquiro via de real cartão de crédito, roupa, calça, sapato, enfim, ao que o valha, ele não pode ser penhorado, ninguém vai me penhorar minha calça. Então, claro, o juros tem que ser alto por causa disso. Por isso que juros de cartão de crédito é o pior dos mundos. Então, professor, não se deve evitar. Oi. Tu estava falando do bom pagador agora, né? Falando do mal pagador, que é aquele que tem as dívidas e tenta achar uma forma de pagá-las e tal, e o bom pagador. Então, vamos agora falar coisa positiva, né? Bom pagador. O economista que tem uma consciência financeira evoluída, né? Ele vai fazer o quê? Sem trabalhar para aumentar o padrão de vida dele. Então, ao ele receber o 10º, ele já tem o fluxo de caixa dele, ou seja, o que ele precisa para viver ao longo do ano, e o 13º vai representar o quê? Na verdade, vai representar a possibilidade de investimento, porque o consumidor que tem um fluxo de caixa organizado, pode ser o quê? Bom, todos nós temos gastos de alto valor. Eu quero adquirir meu carro, por exemplo. Então, eu posso me programar para adquirir isso. Outra necessidade que todos nós vamos ter, certamente é o quê? Eu tenho gastos imprevistos. Bati meu carro, deu um problema no meu apartamento, problema hidráulico no meu apartamento, gastos imprevisíveis. Outros gastos que eu tenho que ter, o desemprego, todos nós podemos ficar. Então, os economistas dizem, eu tenho que ter de 3 a 6 salários líquidos depositados em uma caixa. Outra coisa que nós temos que ter, por exemplo, a Previdência Pública, reiteradamente, apresenta déficit. Isso quer dizer o quê? Quem não investir em previdência privada, paulatinamente, no longo prazo, terá seu benefício diminuído. Então, os economistas dizem o quê? Olha, quando você estiver na inatividade, você tem que ter, hoje, de 30% a 60% do seu salário médio na ativa. Então, esse é outro gasto que você tem que ter. Essas são oportunidades de investimento que o consumidor tem que ter. Agora, eu quero trocar de carro, bens de consumo, é outra coisa. Ou seja, para o consumidor que está equilibrado financeiramente, essas são as alternativas. Né? O cenário, desculpa, Perdigão, até só para pegar o gancho, o cenário nacional, se a gente fosse investir em algo agora, né, por exemplo, eu tenho percebido que as montadoras estão oferecendo os carros em até 24, 12 vezes sem juros. Uma pergunta rapidinha. Não tem juros mesmo? A taxa quando eles zero, oferecem, né? Taxa zero mesmo? Não. Sempre tem juros, né? Sempre tem juros porque tem o TAC. Não, juros zero nunca existe. Não existe. Mas é claro que assim, quanto maior o segmento do carro, menor os juros que você vai pagar. Né? Claro que se você pegar um carro popular, vai ter um juro maior. Quanto maior o segmento do automóvel, pegar um segmento acima do automóvel, sem citar nenhuma marca, você vai pagar um juro menor. Tá? A não ser que seja um segmento muito alto, que daí eles botam um juro alto, que daí que eles querem forçar o indivíduo a pagar à vista, ou seja, segmentar um carro só para determinada faixa de renda. Mercado imobiliário também, que esteve estagnado por um tempo. Isso, mercado imobiliário aí o juros tende a ser baixo por imposição legal, com 95% dos recursos que são depositados em caderneta de poupança são destinados a crédito imobiliário. Por isso que o mercado imobiliário sempre vai ter um juro relativamente baixo frente a outros créditos, né? Mas é por isso. E seria uma boa indicação pós-eleição, né, a gente procurar o mercado imobiliário novamente, que andou meio parado, né, durante as eleições. A questão do investimento aí depende do prazo, né? Muito assim, o que eu quero? Quando eu quero retornar? Depende da maturação. Assim, quando eu quero retornar esse meu dinheiro? Aí vai daquelas 3 caixinhas que eu falei, né? Aí hoje eu tenho 34 anos, eu estou com 64, 64 eu quero começar a diminuir a minha atividade profissional. Bom, então, se eu quero criar uma gordura para lá, eu tenho um bom prazo para correr riscos. Então, letras cambiais, fundos de investimento compostos por letras cambiais, títulos públicos, dólar, ações de grandes empresas, né? Ou seja, eu posso correr mais risco. Agora, se eu diminuir o prazo, eu vou ter que minimizar o risco. Ou seja, aí, digamos assim, eu quero em menos de 12 meses, inequivocamente a poupança. Inequivocamente a poupança. A boa e velha poupança. A boa e velha poupança. Mas tudo depende do prazo. Está valendo a pena colocar dinheiro na poupança nesse momento? Depende do prazo, sem dúvida. Em um ano, é poupança, sem dúvida. E se eu preciso do dinheiro de um ano... Agora, a questão do tempo, da questão do prazo, né? Assim, o prazo muito se fala do prazo, claro, você tem que ter o prazo para maturar, mas o importante é sempre poupar. Você sempre tem que gastar menos do que você ganha. Sempre tem que poupar, né? Nunca pode gastar igual. Agora, sempre tem que gastar menos. Numa situação seguinte, o cidadão está com as contas em dia, né? Tem a gordurinha para comprar os presentes de Natal, vem Natal aí, né? Gastar no Réveillon e tal.
E o que fazer com esse dinheiro, com esse 13º? O que vale mais a pena? Antecipar algumas dívidas, como, por exemplo, mensalidade escolar e tentar um desconto maior? Lembrar do pagamento à IPTU, vista, do IPVA. IPTU, IPVA. O que vale a pena investir? Não, né? Perfeito, muito boa pergunta. Sem dúvida, se eu puder pagar meu IPTU à vista e ganhar um desconto na hora de 10%, claro, porque nenhuma aplicação financeira vai me dar um desconto, salvações, mas eu corro um risco muito grande. Se eu conseguir um desconto de 10%, posso realizá-lo. E o IPVA, se não levar multa, mesmo raciocínio, né? Eu vou ter um desconto. Então, todo desconto que eu puder ter, o que eu gostaria de deixar para os ouvintes é isso, para os telespectadores. Os juros, o que é os juros? Na verdade, os juros é o preço que eu pago. O banco vende dinheiro, o juro é o preço que eu pago pelo dinheiro. O juro tem que estar sempre a meu favor. Então, cada vez que o juro está a meu favor, eu estou tendo um desconto. Isso é bom para mim, estou tendo um desconto. Agora, quando eu estou pagando o juro, isso é contra mim. Então, se eu puder antecipar uma dívida que eu vou ter que... Uma dívida não, um imposto que eu vou ter que pagar, claro que eu posso fazer. Se eu tiver utilizar o 10º para esse fim, sem dúvida. Tem outro mercado que a gente esqueceu e deixou de fora. Qual? Bem comum no final do ano. Férias. Viagem. Né? Ou os pacotes os pacotes tão bem sedutores. Estão bem sedutores, né? Sei lá, sem dúvida. 10 vezes de R$160 para um destino bacana. Sei lá, Salvador, o Caribe, enfim. Ou tem a nossa tradicional praia aqui do lado. Temos Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Também é algo que a gente deve pensar muito bem, porque parcela em 10 vezes vai pagar o ano inteiro. O ideal é, mais uma vez, aquela história. Eu estou agora, mas o ideal é o consumidor organizado, ele vai fazer o quê? Daqui a 12 meses eu vou ter minhas férias. Então, para onde eu quero ir? Bom, a partir disso, eu passo a salvar parcela da minha renda para isso. Quando eu chegar nas minhas férias, já está com tudo pago. Agora, o que eu não posso é agora, em novembro, né? Vou ter minhas férias em janeiro, agora eu quero ir para a Europa. Bom, aí estou morto, aí não tem como. Se eu não juntei nada, a não ser que eu tenha uma renda muito alta, mas se a maioria das pessoas, eu não vou ter como juntar 20, 30 mil, né? Perceba 2 meses. A nuance do planejamento, né? Planejamento é tudo, Você né? pode parcelar suas férias em 10 vezes. Mas o legal é pagar antes, esses 10 meses antes para ir viajar. Porque sempre tem aquele gasto extra na viagem. Sem dúvida. Vou comprar um presentinho pro Perdigão, meu afilhado, vou ter que levar uma coisinha. Vou ter que trocar, vai ter câmbio, né? Sim. De repente vai para a Europa, para os Estados Unidos. Se eu mandar um cartão postal, ele vai reclamar, vai querer um perfume, um negócio assim. Então é sempre bom a gente estar prevenido, pagar antes a viagem. Tudo planilhado, Tudo planilhado. Então o grande segredo só é o para saber, tu vai mesmo? Né? Bom, eu acho que a gente tem boas dicas e essa, afinal, é uma bela dica. Que é a organização e planejamento. Planejamento. Em síntese é isso. Para quem não tem a planilha dos gastos, assim, o ideal é cada gasto, desde o mais básico, tomei um café aqui no intervalo, até o tanque de gasolina, que é mais relevante, é você planilhar tudo. Agora, é difícil fazer isso, né, Marcelo? É difícil. Eu baixei um aplicativo que se chama Guia Bolso. Boa dica, hein? E nele tu consegue estratificar teu extrato financeiro da poupança e também da conta corrente, e automaticamente no momento que tu faz uma compra ele já bate ali dos, por exemplo, custos com supermercado, custos com gasolina, ele automaticamente já identifica esses custos e planilha para mim. Se não tiver o aplicativo, um bom caderninho às vezes resolve, né? A gente visualizar os números ajuda bastante. Claro, porque basicamente nossos gastos, assim, a maioria absoluta dos gastos, como é que são? Cartão de débito ou crédito ou dinheiro. Então, se você pegar uma vez por semana, 1 hora do seu tempo, sentar na frente do computador, vai estar tudo lá estratificado. Então você monta uma planilha, pega a planilha do Excel, tem planilha prontas ali, vai lá nos gastos financeiros, ela tem planilha pronta. Ou monta a sua, né? Se quiser, no outro programa, eu posso apresentar a planilha aqui, não tem problema. Tá marcada a pauta. Tá marcada a pauta. Seja bem-vindo. Vamos substituir o bom e velho caderninho. E os gastos com dinheiro você pode ir anotando. Aí ao cabo da semana, mas a maioria absoluta dos gastos ou é cartão, é débito ou crédito, né? Então a maioria tá tudo ali. O que não dá para mudar é a fatura. Depois que veio, já tá gasto. Professor Marcel Jaroski, seja muito bem-vindo. E já vamos marcar essa pauta aí para durante o ano, já nas férias. Pra gente aprender a fazer uma planilha. Claro. E começar 2015 muito bem, né? Hoje foi para orientar na salvação, né? Agora a gente vai ensinar as pessoas a se planejar. Tá bom? Muito obrigado, seja muito bem-vindo sempre. Vamos para os gaiteiros? Eu quero falar gaiteiros do mundo. Até caiu aqui um papelzinho. Isso, emocionou. Luiz Carlos Borges, dia 17 de novembro, às 8h30, no Auditório Araújo Viana. Aliás... E grande elenco, né? Grande elenco. Aqui Renato Borghetti, Bebê Luciano Kramer, Maia, Luciano Paulinho Maia. Cardoso, Nossa. Guilherme Goulart. E atrações internacionais como Ricardo Tadei, da Itália, e Vince Abraccianti, é isso? Isso aí. Falei Bem correto? pronunciado.
Bem bonito. Muito E bem. da França, Richard Galliano. Isso. São 3 atrações internacionais, cujo patrono desta primeira edição é o Richard Galliano, da França. Que é o patrono dessa primeira Ele edição. foi, na verdade, eu idealizei a ideia, ou seja, o evento, mas o Richard foi quem me provocou, digamos, num convite que ele me fez para tocar em 2 festivais na Bélgica e na França. Eu comentei sobre a gaita gaúcha, que nós chamávamos carinhosamente de gaita, o instrumento acordeon, e que o Nordeste e boa parte do Brasil chama de sanfona, né? Sim. E ele falou, olha, então está na hora de você criar alguma coisa, você tem um bom relacionamento com o povo gaúcho, alguma coisa que eleve a nomenclatura de acordeona ou de gaita para o resto do seu país e do mundo, né? Por isso a ideia do nome Gaiteiros do Mundo. E vocês acabam, fora o evento, mas vocês acabam trocando experiência, analisando um formato e outro, indicando, olha, aqui se faz mais isso, ali Exatamente. faz mais aquilo. Além de que vai ter um workshop no dia 17 mesmo, no início da tarde, onde vai se falar sobre a construção do instrumento, da gaita ou do acordeon, com 3 fábricas italianas do sul da Itália, de Castelfidardo, presentes falando sobre o instrumento, e com 2 deles, que são os 2 italianos, o Taddei e o Abrachianti, vão estar fazendo parte de um masterclass imediatamente no fim do workshop sobre o instrumento, tocando como se usa, como se trabalha os registros, timbres diferentes. Por exemplo, essa aqui, né, tem timbre grave, né? Mas tem também Olha só. os agudinhos, né? E o os baixo médios. é lá do outro lado, né? Aqui a mão esquerda tem também. Essa me dá um nó para tentar entender. Não, Tem me dá um vários nó para entender timbres. qualquer um desses botões, né? Então, para mim, Tem muitos timbres na mão esquerda. não tenho esse dom. Agora, esse workshop ele é aberto para quem quiser se inscrever ou... Nós começamos essa ideia, por enquanto, com limitação. De 50 lugares é os primeiros 50 inscritos. É na Sala Radamés, em Atali, no próprio Araújo Viana. Se colocar mais gente que isso, vai complicar um pouco. E esse mesmo pessoal que está no workshop vai ter que passar som depois. Então, a gente está limitando. Talvez, pela procura que já se notou nesta primeira edição, tenha que fazer fora do espaço de realização do evento, numa sala maior, coisa com 80 ou 100 lugares para a próxima edição. Então tá bom, Gaiteiros do Mundo, na próxima segunda-feira, dia 17 de novembro, às 8h30 da noite, no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Ingressos pelo www.ingressorapido.com.br. Vamos ouvir mais uma? Vamos, com certeza. No próximo bloco tem o quadro Direito do Consumidor. Já não saia daí para participar também e tirar as suas dúvidas. Mas antes tem música com Luiz Carlos Borges. Qual tu vai cantar pra gente, Luiz? Vai cantar ou vai Agora tocar? vai cantar ou vai Vou tocar? cantar uma milonga aqui. Boa, Deus o livre. Me quebrou o vidro dos olhos, me fez chorar, me fez chorar. Quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar? Me quebrou o vidro dos olhos, me fez chorar, me fez chorar. Quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar? Meu pranto ao sol veraneiro se fez chuva e retornou para molhar-te o cabelo cabresto que me dobrou. Bem querido, bem perdido no meu destino de macho, campeio bem que me veio e já nem o rastro lhe acho. Me quebrou o vidro dos olhos,
me fez chorar, me fez chorar. Quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Me quebrou o vidro dos olhos, me fez chorar, me fez chorar. Quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Quem disse que homem não chora, a si próprio não entende. Quem teve os olhos quebrados não acha quem os remende. Tive tudo e tenho nada de teu amor que perdi. Quem quebra o vidro dos olhos abre cacimbas em si. Me quebrou o vidro dos olhos, me fez chorar, me fez chorar. Que o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. E hoje é terça-feira, dia de falar sobre o direito do consumidor. Tem alguma dúvida? Liga pra gente, 3477-9105. Já está aqui conosco o advogado especialista em direito do consumidor, Marcelo Silveira de Almeida. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Bives. Boa noite, Perdigão. Boa noite. Mestre Luiz Carlos Borges. Satisfação tremenda aqui. O importante agora, a gente veio de um Grenal e pelo visto só tem gremista aqui hoje, né? Bastante. Então, tem um infiltrado aqui, Mas pelo sorriso, não precisa nem perguntar o time, Eu não sei né? como a produção deixou eles falar isso, tá bom? Tá bom. Mas eu quero lembrar que você aí de casa tem um encontro marcado toda terça-feira aqui com o Marcelo, né? Pra tirar suas dúvidas sobre o direito do consumidor. E se não quiser ligar no 3477-9105, só mudando de assunto, tá? Se você tiver vergonha e não quiser ligar, pode também mandar um WhatsApp pra gente no 9282 3806. O Perdigão perguntou se quem comprou o ingresso pro Grenal na parte vermelha tem direito a ter o valor do ingresso. É uma relação de consumo, né? Sim, não precisava ser tanto, né? Agora, a frustração realmente, daí, né? Pode ser, dá para encarar até como uma relação de consumo, ele dá para se discutir, entendeu? Sim. A publicidade enganosa, essa questão também, né? O que se promete e não se cumpre. Mas vamos entrar num assunto, vamos falar sério aqui no programa? Não, dia a gente pode até falar sobre o Estatuto do Torcedor, o que o Estatuto fala sobre o torcedor que é um consumidor. Mas hoje nós vamos mudar de assunto, tá bom? Vamos mudar de assunto, tá? Eu quero saber qual é a regra que regulamenta os vendedores ambulantes, Eu já Marcelo. perguntei, lembra que eu perguntei sobre o mercado informal, mas então vamos acrescentar já, no caso dos ambulantes, você tem uma amiga que vende produto Herbalife, não pode falar, não pode falar, já ia fazer propaganda. As revistinhas. Eu tenho uma tia que vende. As revistinhas? Isso, que vem creme, vem shake pra emagrecer, já comprei. Vamos guardar essa, vamos guardar essa pra depois, porque a gente tem uma ligação. Já tem? Já tem uma ligação no 51-3477-9105. Vamos ver quem tá na linha com a gente. Boa noite, quem fala? Boa noite, é o Paulo Roberto. Qual a sua idade, Paulo? 51. 51. Tu fala de Porto Alegre mesmo? Não, Canoas. De Canoas. Pode fazer sua pergunta pro Marcelo, Paulo. Não, eu gostaria de saber, assim, a gente tinha um plano de uma operadora, né? E aí eles mandaram os funcionários deles na minha residência e nos ofereceram um outro plano. Esse plano que nós tínhamos, nós pagávamos R$69, nós tínhamos internet e telefone. Certo. Dava esse valor. E eles vieram com outro plano que aumentaria, não sei o quê, ou em conta total, aquela coisa toda, né? E até não disse o nome, eu acabei dizendo. Mas é assim, ó, então aumentou para dos 194 e eles disseram que era 128. Aí a gente fez por 128, só que veio a conta R$194 e eles disseram assim, ó, não, vocês assinaram, agora vocês têm que ficar um ano com esse plano. Mas como que a gente vai ficar um ano com o plano se nós não ganhamos aparelho nenhum? A gente só mudou o plano. Por que eu tenho que ficar um ano com esse plano?
pagando, mesmo que eu não queira pagar R$194. Eu gostaria de saber com ele o que a gente poderia fazer nesse caso. Certo. Obrigado, Paulo, Marcelo, que o Paulo tem que fazer nesse caso. Perfeito. Não tem hipótese alguma. E essa questão assim, ó, da fidelidade, entendeu? Como assim, olha, você vai ficar vinculado 1 ano na operadora em função disso, do novo contrato. Não existe isso. Porque por que o consumidor vai ficar vinculado se existe uma má prestação de serviço, se existe uma publicidade enganosa, se prometendo para ele uma coisa e se fizeram outra? Se é 79 o plano que foi oferecido a ele, tem que ser 79, não pode ser 194. Ou seja, o que ele tem que fazer? Ele entra em contrato com a operadora, diga assim, ó, não estou de acordo com o que está sendo cobrado, porque não foi o que me prometeram. Me prometeram foi um valor X, agora estão me cobrando o valor Y. O que acontece? Faça o protocolo, reclame lá, eles em 30 dias, em 20 dias, desculpa, vão ter que dar um parecer a respeito disso. Caso contrário, se não deu parecer, aí sim, aí tem a prática infrativa, ele pode ingressar em juízo, no juizado de pequenas causas, pela inexistência de débito. Ele não está de acordo com aquilo ali que está sendo cobrado a ele. Ele não pediu aquilo ali. Agora, a partir do momento, falaram para ele, tu vai ficar 1 ano vinculado à operadora, 1 ano vinculado a esse contrato. Isso não existe. A qualquer momento ele pode cancelar esse contrato, sem problema nenhum. Importante, eu gostaria que tu repetisse, o protocolo. Muita gente não dá bola para o protocolo. Eu sei que tem mais uma ligação, mas é importante. É importante o protocolo, sempre. Anota o número, de preferência anota com quem falou, entendeu? Para dar uma informação ali. E pequenas causas, então, se eles não conseguirem resolver. Pequenas causas não resolver. Nesses 20 dias ele faz assim, esse protocolo esperando a resposta. Tem mais alguém na linha? Tem mais alguém na linha? Boa tarde, quem fala? Boa tarde, o meu nome é Ana, eu falo do Parque da Matriz de Cachoeirinha. Certo, pode fazer sua pergunta, Ana. Pois não, eu comprei uma máquina Brastemp, uma de lavar roupa, e o que aconteceu? Não estava com 7 dias, eu já chamei a assistência técnica porque estava dando problema. Certo. Ele veio aqui, ele mexeu na máquina, foi embora, a máquina continuou fazendo um barulhão desgraçado que a gente não consegue nem conversar quando está a máquina ligada. Veio a assistência de novo, fez a mesma coisa, ou pior, deixou com mais barulho ainda. Chamei de novo a assistência, veio outro técnico, aí disse que tinha que trocar uma peça. Até hoje ele não apareceu para trocar a dita peça e a Brastemp de São Paulo quer que eu dê uma nota para eles. Como é que eu vou dar nota se eu estou insatisfeita com o produto? Agora, Ana, faz quanto tempo deu? O primeiro problema apareceu com 7 dias, tu pediu a solução. Faz quanto tempo isso? Eu deve fazer o quê? 1 mês e pouco? Não tem 2 meses ainda? Um mês. O Marcelo vai responder a tua pergunta e vai te indicar como tu deve proceder aí, Ana. Veio com aquele papel de que eles têm ali no mostruário. Eu acho que eles me mandaram uma máquina de mostruário. Entendi. Certo. O Marcelo vai te indicar agora uma solução, tá bom, Ana? Obrigado pela ligação. Será que o cara não viu o tamanho da treta e digo, aqui eu não volto, eu não vou resolver nada. A verdade é essa. Agora, na realidade, assim, ó, o que acontece? É importante até a pergunta do Perdigão agora, quanto tempo já está o reparo, sendo feito o reparo, né? Assim, ó, o que a lei diz? 30 dias para a solução do problema. O fornecedor, a assistência técnica, o fornecedor em si, tem 30 dias para solucionar o problema do consumidor. Passados 30 dias, ela tem direito à troca do produto ou à devolução do valor corrigido monetariamente. Aí fica a critério dela, um ou outro. Agora, o que acontece? Eu tenho certeza absoluta que amigavelmente ela não vai conseguir. Assim, ó, porque senão já teriam resolvido. Sim. Já foi 3 técnicos lá, vai o 4º técnico e não vão resolver. Está pior do que ela comprou. Ou seja, ela tem que ingressar agora no juizado de pequenas causas, juizado especial civil, popularmente conhecido como juizado de pequenas causas, ingressar com uma ação, aí sim, aí ela vai pedir a troca do produto ou a devolução do valor pago. Importante, ordem de serviço, que é aquele comprovante que a assistência técnica já andou olhando o produto. Ou seja, a partir da data da ordem de serviço, começa a contar aquele passo de 30 dias, entendeu, Perdigão? Sabe? Sim. Os 30 dias a partir da ordem de serviço, a partir da primeira vez que ela chamou. Ou seja, já passou 30 dias, ela tem direito à troca do produto ou à devolução do valor pago corrigido monetariamente. Agora, importante, em juízo, eu não acredito que a loja vai resolver esse negócio. Então ela tem que ter um advogado já para entrar nas pequenas causas? Não, ela pode ingressar no juizado de pequenas causas, porque como o valor da ação não excedeu a 20 salários mínimos, ela pode ingressar sem advogado. Sim. Ela vai lá, registra, e aí é marcada uma audiência. Vai ser marcada uma audiência de conciliação, onde as partes estarão presentes ali. Não resolvido na audiência de conciliação, se marca a audiência de instrução. Aí sim, daí ela apresenta a prova documental. Ela apresenta a ordem de serviço, ela apresenta a nota fiscal, ela dá depoimento, ela pode ter uma testemunha com algumas pessoas que já sabem da existência do problema, vai até em juízo com ela e deu depoimento. Quem será responsabilizado? A loja que vendeu ou a marca da máquina?
Na realidade, os dois. É a responsabilidade solidária. O que acontece? Eu comprei numa loja X. Eu não posso agora me preocupar. E se a fábrica não é aqui? Ou seja, não, o consumidor, olha, vai procurar a fábrica. Não existe isso aí. A loja é a relação de consumo que existe. Ou seja, é aquele negócio. Fica aquele jogo de empurra. Loja, fábrica, loja, fábrica. E aquela história assim, entre o mar e o rochedo. O marisco, que é o consumidor, vai ser lesado, não tem cabimento. É responsabilidade solidária, fábrica e loja. O Perdigão não deixou, mas tu vai ficar me devendo essa resposta. Outra vez eu perguntei dos camelôs e agora eu quero saber do pessoal que vende lá creme, Tu andou tendo problema comprando shake, creme, né? aquele, eu não fiz propaganda pra minha tia, né, que vendeu o troço lá, dizendo que eu ia ficar fininho, que nem assumiu de papudo, né? E no fim da história... vai me responder essa. Porque muita gente acaba comprando, é um mercado, digamos assim, informal, entre aspas, aqueles que visitam, e eu fico na dúvida. Como é que eu fico agora? Né? Tô cada vez mais grande. Doutor Luiz Carlos Borges. Se continuar esses 4-1, churrasco toda semana, né? Não, mas não vai continuar, porque fazia muito tempo que não tinha, então vai demorar um pouco mais. Professor, além do evento que já divulgamos, né, os Gaiteiros do Mundo, agenda de show, quem quiser saber mais sobre o trabalho e contratar o grande mestre Luiz Carlos Borges. É só ligar no 51 9984 9081 ou ainda 51 8115 6598. Tá ali, ó, tá na tela. Já tá na tela. Tem até Facebook, gente. Agora, Luiz, faz o convite então pro pessoal ir conferir Gaiteiros do Mundo, dia 17, na próxima segunda-feira. A partir das 20h30 no Auditório Araújo Viana. Vai ser iniciado no horário, porque é o sistema do teatro, né? E com 2h30 de duração, no máximo, um pouquinho menos talvez. E eu acho que o público que gosta de música boa, que gosta do som do acordeon, da gaita gaúcha e da informação de outras culturas vindas de fora no instrumento em foco, né, vai ter um espetáculo imperdível. Sem dúvida. E temos a oportunidade aqui de encerrar com o espetáculo de Luiz Carlos Borges. Marcelo, até a próxima. Eu agradeço. Terça-feira aqui. Muito obrigado, professor. Olha, um prazer. E um beijo para a Carol Pesses, que está nos assistindo agora. Diz que assiste o programa e acha maravilhoso. Até o fim do ano vira vereador, em 2016. Amanhã tem mais Conexão RS a partir das 6 da tarde aqui na Ubra TV. A gente espera você. Boa noite. Até lá.